Quero saudar os amados irmãos em Cristo e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço aí que inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, o seu like, e assim juntos estaremos levando essa mensagem até os confins da terra. Queridos irmãos e amigos, não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, que é importante para que o YouTube divulgue o nosso trabalho, levar essa mensagem a esse mundo tão carente da misericórdia e da graça de Deus. Gostaria de nessa manhã compartilhar com vocês o texto que está no livro do profeta Joel, meus irmãos, profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Ageu, aqueles que puderem pegar aí a palavra de Deus agora, os que não puderem, pode assistir depois. Vamos então abrir assim a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo de 1 ao 9. Assim está escrito: no 7º mês do 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada àquela? Fazendo aqui uma pausa, queridos irmãos e amigos, pela desobediência do povo de Deus de Israel, eles foram levados para o cativeiro de Babilônia e ali passaram 70 anos. Deus deu um castigo, permitiu que Nabucodonosor, rei de Babilônia, entrasse em Jerusalém, destruísse a cidade, pegasse as vasilhas consagradas do templo do Senhor e levasse e colocasse no templo dos deuses de Babilônia. E aquele povo passou ali 70 anos, um castigo de Deus, mas Deus amando como ama até hoje, um amor incomparável a todos nós, Deus deu a oportunidade que eles voltassem para Jerusalém e agora reconstruísse o templo do Senhor. Mas aqui muitos anciões que vieram para Jerusalém de volta, quando viu o templo que estava sendo construído, que ficaram decepcionados, ficaram tristes, choraram, porque o segundo templo era tão inferior ao primeiro. O primeiro templo, construído por Salomão, era um templo adorado e ornamentados com prata, ouro e diamante, pedras preciosas. Mas o segundo templo era muito mais simples do que o primeiro. Por isso, o versículo 3 diz assim: Quem entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparado àquela? Que era o templo de Salomão. Então, Deus continua falando pelo profeta: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor,
esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra. Diz o Senhor: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e verão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, e o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus, o Eterno, o Soberano, prometeu que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Agora vamos ver por que o Eterno, o Soberano, diz que a glória da segunda seria maior do que o da primeira. Quando os idosos viram o novo templo edificado por Zorobabel, ficaram decepcionados. Nem de longe ele se assemelhava ao magnífico templo de Salomão. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, o segundo templo tinha metade da altura do primeiro. Além disso, a principal diferença não estava nas dimensões daquela obra, mas na sua aparência simples, destituída de adornos de ouro e de pedras preciosas. O primeiro templo era feito com adornos e diamante, ouro e pedras preciosas, mas a segunda não tinha nada disso. Ao fazer a comparação entre as duas obras, aqueles homens estavam desprezando o esforço de Zorobabel, deixando de reconhecer que o mais importante no culto que prestamos a Deus não é o adorno do santuário, mas a maneira como nos achegamos a Ele em adoração, louvor e glória. Queridos irmãos e amigos, eles se esqueciam de que o mais importante no templo era a presença do Deus vivo, que tem o poder de transformar vidas e mudar os corações daqueles que estão abatidos. Esse é o importante. Muito mais importante do que a prata e do que o ouro, do que as pedras preciosas, é o Eterno, o soberano Deus, que estaria no segundo templo, no meio do povo. Aquele que veio para morrer no nosso lugar. Foi uma morte substitutiva. Cristo Jesus desceu dos céus, despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para morrer pregado naquela cruz pelos meus e os seus pecados. Essa é a maior glória, é a maior recompensa que nós podemos receber. E como adoramos o Senhor em espírito e em verdade.
O Senhor, o soberano, procura pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Não é a beleza das paredes do templo? Porque tudo isso vai ser destruído, segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta. Ele diz que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, está reservada para o fogo, para a perdição dos homens ímpios. O importante é adorarmos ao Eterno, o soberano Criador, que nos criaste para o louvor da sua glória. No segundo templo, embora inferior à estrutura e no luxo, deveria ser muito mais importante do que o primeiro, pois pelos seus átrios andaria o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. O segundo templo, a sua glória seria maior do que a do primeiro, porque ali estava o Cristo, o Deus Filho, que andava no meio do seu povo. Em Êxodo capítulo 5, versículo 28, ele diz a Moisés: constrói um santuário para que eu possa habitar no meio do seu povo, do meu povo. Queridos irmãos e amigos, Cristo despiu de toda a sua glória no mais alto sublime trono nos céus, despiu da sua majestade, se tornou um homem para habitar no meio do seu povo e para trazer a salvação todos que estão perdidos. Por isso, a glória do segundo templo seria muito maior do que a do primeiro, porque ali estava o próprio Deus andando no meio do povo. Mas eles, com seus ouvidos tapados, com seus corações endurecidos, a sua mente enraizada nessa terra passageira, eles não tinham a noção que a nossa pátria não é essa, mas a nossa pátria é a nova Jerusalém celestial que Deus preparou para todos aqueles que o buscam e que o amam. Podemos tirar uma grande lição, uma lição importante para nós dessa mensagem. Nossa maneira de ver e de julgar as coisas e as pessoas está sujeita à infinitude de nossa percepção humana, enquanto que para Deus, onisciente, onipotente e onipresente, o Salmo 139 diz: antes da palavra chegar à minha boca, ele já sabe o que vai sair dela. Ele é onipotente, é onipresente, onisciente de todas as coisas. Quantas vezes, em nossa maneira limitada de enxergar as pessoas, somos levados a decidir que aquele estudante não terá um futuro brilhante, enquanto o outro é bastante promissor, que um certo pastor é um tanto obtuso, enquanto o outro é brilhante no apresentar os seus sermões, e que uma determinada mulher não tem preparo para educar satisfatoriamente um filho, enquanto a outra poderia ensiná-la na arte de educar a criança. O tempo passa, surpreendentemente nos revela que o estudante limitado se tornou um grande profissional e o pastor obtuso um grande ganhador de almas para Jesus. O que aquele que julgávamos, do que aquele que julgávamos semelhante e o filho da mãe
despreparada, se tornou um homem de caráter muito mais apreciável do que o filho daquela capacitada. A verdade é que Deus pode tornar coisas muito simples, pessoas nada promissoras, a fazer delas instrumentos em suas santas mãos, pelos quais a sua glória e o seu poder será manifestado. Queridos irmãos, aqui está uma grande mensagem, uma grande lição para nossas vidas. Deus pode pegar coisas que para nós é sem valor e transformá-las em grandes coisas para a honra e glória do seu santo nome. Queridos irmãos e amigos, amigo, se eu falo para você ainda, está me ouvindo nessa hora, que não entregou a sua vida a Cristo, hoje Ele te chama. Ele te chama para que você abra o coração e a sua mente e reconheça-o como seu Senhor e Salvador. Breve Ele vem, não sabemos o dia e nem a hora que Ele vem buscar a sua igreja. Por isso nós precisamos vivermos como se Ele estivesse voltando hoje. Jesus vem. Ele diz ali em João 14, de 1 a 3, a casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses com as palavras do Senhor Jesus Cristo, diz, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de transformar todas as coisas. Querido amigo, entrega sua vida a Cristo. Hoje Ele te chama e quer escrever o seu nome no livro da vida. Em Apocalipse, capítulo 20, está escrito, abriu-se os livros e abriu o outro livro, que é o livro da vida. E os nossos nomes precisam estar escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus hoje está te chamando, você que ainda não entregou sua vida a Ele. Eu posso estar falando para um jovem, para um senhor, para uma senhora. E se essa palavra falou o seu coração, entrega hoje mesmo a sua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, que é onisciente, onipresente e onipotente. Toda a ciência está com Ele, todo o poder pertence a Ele. Ele vem com poder e grande glória, vem buscar a sua amada igreja, a qual derramou seu sangue precioso por ela. Em Mateus 25, eu quero encerrar aqui com esse versículo, Mateus 25, versículo 34, está escrito, quando Jesus vier com todos os santos anjos com Ele, Ele dará ordem aos santos anjos para juntar os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Você quer estar nesse grupo? Entrega hoje mesmo a sua vida a Cristo e se prepara para a sua gloriosa vinda. Estuda as Escrituras, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Aqui está a verdade. Jesus deixou escrito aqui em João 5,39, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas é que de mim testificam. Entrega sua vida a Cristo, amigo. Você jovem, você senhor, você senhora, nós estamos vivendo os últimos tempos. A volta do Senhor Jesus está se aproximando. Em Mateus 25, versículo 34, ele vai dizer para mim e para você que está aceitando Ele hoje como Senhor e Salvador,
e todos os que o aceitaram. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas Jesus também, ele é amor, mas é justiça. Em Apocalipse 20, versículo 27, está escrito que na cidade santa não entra nada que comete abominações e mentiras, mas só aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe você, que hoje entrega a sua vida a Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia. Não sabemos o dia e nem a hora que ele vem. É de surpresa. Então precisamos viver como se ele estivesse voltando hoje. Deus abençoe você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e que você possa, de hoje em diante, ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o poder, agora e para todo sempre. Amém.